Essas 5 técnicas de estudo me ajudaram a passar no concurso da Polícia Federal lá de 2018. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar cada uma delas e dizer por que você deveria usar elas na sua preparação se você quiser ser aprovado. A primeira é a técnica de Feynman. Richard Feynman foi um físico ganhador de prêmio Nobel e pioneiro no estudo de várias coisas, como por exemplo a computação quântica. Apesar de ser tratado por muitos como um verdadeiro gênio, ele mesmo dizia que era uma pessoa comum, mas que estudava muito. Ele acreditava que qualquer um era capaz de aprender qualquer coisa com o esforço suficiente, até mesmo assuntos muito complexos. A técnica de Feynman ela não foi criada pelo Feynman, mas ela recebeu o seu nome pelo Scott Young, o criador do livro Ultra Aprendizado. E ela recebeu esse nome justamente por levar em conta a forma com que o físico estudava e aprendia. Ela se resume basicamente em 4 passos simples. Passo 1, você escolhe um conceito ou tópico para aprender. Selecione um tópico sobre o qual você esteja interessado em aprender e escreva-o no topo da página. Pega uma página em branco ali e escreve só o tópico. Passo número 2, você vai ensinar a si mesmo ou a outra pessoa sobre esse tópico. Escreva tudo o que você sabe sobre o assunto, como se você estivesse explicando para si mesmo. Se você tiver um parceiro de estudos ou alguém para explicar, é ainda melhor. Passo número 3, você retorna ao material de origem, à fonte daquela teoria, se você ficar preso ou confuso. Você volta porque você está aprendendo, seja uma aula, um livro ou suas anotações. O objetivo aqui é identificar as lacunas no seu aprendizado. Passo 4, simplifique a sua explicação e crie analogias. Seu objetivo é tentar explicar de tal forma que até uma criança de 5 anos consiga entender aquilo. Quanto mais simples e mais clara for sua explicação, melhor. Além disso, pense em analogias que se encaixem nesse tema e que você possa utilizar para explicar algo complexo. E eu já adianto, no começo não vai ser fácil, mas com o tempo isso vai ficando cada vez mais intuitivo de se fazer. E por que a técnica de Feynman é tão efetiva? Um erro clássico de quem estuda para concurso é ler um PDF ou assistir uma videoaula e achar que aprendeu tudo aquilo ali que foi passado. Na realidade, você ler ou você assistir uma videoaula não quer dizer que você aprendeu. Até mesmo se você fez anotações, você pode achar que elas bastam para você aprender alguma coisa. Mas o verdadeiro aprendizado necessita de um processo muito mais ativo para ficar salvo na sua memória. E o ensinar é um desses métodos. Você não aprende quando você tenta reinserir uma informação na sua cabeça, por exemplo, lendo e relendo o seu material. Você aprende quando você tenta evocar essa informação, ou seja, retirar essa informação que você já aprendeu e trazer ela à tona e aplicar ela em algo. Isso exige muito mais esforço cognitivo. E se exige esforço, seu cérebro entende aquilo como algo importante para ser guardado. Experimenta fazer isso da próxima vez que você assistir uma videoaula. Termina a aula, pega uma folha em branco e escreva tudo que você aprendeu de cabeça, tentando explicar de maneira clara e objetiva. Depois, veja onde ficaram os buracos, as lacunas, preencha e tenta explicar novamente. Você vai perceber que a segunda vez já vai ser muito mais fácil. E como eu já disse antes, criar analogias e associações junto com a técnica de Feynman é ainda mais poderoso. Por isso que a técnica número 2 é a técnica MPA, memorização por associação. O nosso cérebro é excelente em associar coisas tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, se quando você era criança você teve uma experiência ruim ou algo aconteceu na sua vida, pode gerar uma associação negativa. E isso pode até evoluir para um trauma. Existem pessoas, por exemplo, que não conseguem dirigir porque tiveram alguma experiência ruim, algum acidente de trânsito, enfim. Mas, na parte positiva, isso também é verdade. Pega o filme que saiu em 2023 da Barbie como exemplo. A maioria das pessoas que foram assistir não eram crianças, eram mulheres adultas, porque criaram uma associação positiva com a boneca lá na infância. Pô, Pedro, mas que exemplo ruim, hein? Do nada começou a falar de boneca? Pode parecer estranho, mas quanto mais fora do comum, mais o seu cérebro vai memorizar aquilo. Quer ver um exemplo? Nós vamos te ensinar a dividir o seu tempo de preparação em 4 etapas distintas: aprendizado, consolidação, aprofundamento e intensificação. Se eu só falar essas etapas aqui, vai ficar solto e você não vai conseguir reter essa informação. Mas se eu te falar que a primeira letra de cada uma delas forma o acrônimo AÇAI, A de aprendizado, C de consolidação, A de aprofundamento e I de intensificação. Percebe como tudo muda? Fica muito mais fácil de lembrar do açaí do que de cada uma das palavras individualmente. A técnica MPA serve justamente para isso. Pegar informações complexas, grandes e transformá-las em informações mais fáceis de serem lembradas. Seja uma frase, uma palavra, em imagens. Isso pode ser feito de várias formas, até mesmo usando algumas siglas. Aí na tela estão aparecendo várias imagens que os nossos alunos fizeram criando do zero essas associações. Eu poderia fazer um vídeo inteiro falando só sobre a técnica MPA, mas a gente vai fazer algo melhor. A gente vai dedicar uma boa parte de uma das aulas da semana
semana da aprovação, somente para explicar a técnica MPA e como você aplica ela na prática. Se você ainda não fez sua inscrição, clica no primeiro link aqui da descrição ou no comentário fixado e faz inscrição agora mesmo, é completamente de graça. E além da técnica MPA, a gente vai te ensinar várias outras técnicas e te mostrar o nosso método de estudos na prática, que vai fazer com que você seja aprovado no próximo concurso da PF, da PRF ou qualquer outro concurso policial do país. E agora que você já fez sua inscrição, bora continuar o vídeo. Terceira técnica que me ajudou a passar na PF foi a técnica do CRD. A sigla CRD significa Caderno de Revisão Digital. O CRD ainda é muito pouco usado pela grande maioria dos concurseiros, que preferem o velho papel e caneta. Eu também uso papel e caneta, mas só quando eu quero fazer algum rascunho, alguma anotação rápida ou fazer a revisão por meio da técnica de Feynman. O CRD, ele vai ser o seu material de revisão final, robusto, completo, bem organizado. Por isso, ter ele em uma forma digital é muito mais efetivo. Não só porque você pode estudar em qualquer lugar sem precisar ficar levando um monte de papel, um monte de caderno, um monte de livro, apostila, mas porque é muito mais fácil de você pesquisar, de você editar as informações, de você transformar informações, incluir imagens, mudar cores. Você pode criar esquemas, inserir novas informações. Tudo isso é muito mais fácil quando você usa o caderno de revisão digital. A tecnologia tá aí para te ajudar. Não tem por que você ser inimigo dela. Basta você saber usar. Eu mesmo, quando usei o caderno de revisão digital em algumas matérias na minha preparação, basicamente só eu e o Bruno que fazíamos ele na versão digital. Todo o resto copiava à mão, folhas e folhas de caderno. Tudo que o professor falava, tudo que ia na lousa, várias páginas do PDF. Não tinha esquemas visuais, mapas mentais, nem imagens. Era aquele velho método que você utilizava na escola. E aí eu te pergunto, você acredita que esse método é efetivo? Pense na sua própria experiência. Pois é, o CRD tem vários outros benefícios. Um deles é você poder condensar, resumir uma grande quantidade de informações do seu material em poucas páginas, em poucos esquemas bem construídos. Na técnica MPA, eu falei que as imagens te ajudam a memorizar. E no CRD, você também pode se aproveitar disso. Você deixa o seu material de revisão organizado de uma maneira muito mais visual. E no começo, eu sei, pode ser difícil você se habituar, mas com o tempo, depois que você aprende, você não quer mais voltar atrás. Os nossos alunos sempre entram com um pé atrás quando a gente fala de fazer um caderno de revisão digital, mas assim que eles migram, eles nunca mais voltam a usar o material físico. A gente também vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto do caderno de revisão digital, como construir esse material durante a semana da aprovação. Então não sai desse vídeo sem fazer a tua inscrição. E vamos para a técnica número 4, a técnica Calunga. Não, eu não tô falando daquela papelaria famosa, não. Essa técnica ela vai te ajudar muito no dia da sua prova. Ela consiste em quando você vai fazer questões, simulados, você pega ali a caneta, se você estiver fazendo numa folha impressa, e você vai sublinhar as informações. Você vai destacar palavras importantes daquele enunciado. Você vai circular, você vai puxar setas, você vai escrever, você vai fazer ativamente as questões. E se você estiver fazendo no computador, você baixa alguma extensão ali do seu navegador que te permita fazer esses rascunhos, puxar essas informações, que te permita destacar essas informações. Isso reduz muito as chances de você cair em pegadinhas, de você errar por falta de atenção. Você não vai simplesmente ler a questão, você vai rascunhar em cima dela, você vai grifar, você vai destacar as informações, palavra por palavra. Isso pode ser a diferença entre você errar por besteira e perder a sua prova por uma ou duas questões, ou conquistar a aprovação que pode mudar a sua vida. E só essa técnica Calunga já vale o teu like, então aproveita para você hypar esse vídeo se você tiver gostado. Essa opção ela aparece depois que você curte o vídeo. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e continuar trazendo cada vez mais conteúdo gratuito de qualidade para você. Antes de partir para a última técnica, vale algumas ressalvas aqui sobre a técnica Calunga. Não adianta você fazer a questão sem estudar e achar que vai acertar só porque você seguiu ali o passo a passo, destrinchou as informações, sublinhou, rabiscou. Ela funciona para quem estuda e tá dominando o conteúdo. O método serve para você justamente minimizar as chances de você errar por uma falta de atenção, ou porque você leu errado, ou porque você leu correndo, ou porque você não viu uma palavrinha ali no meio. O segundo ponto é que você precisa treinar muito. Começa desde já a utilizar essa técnica nas suas questões sempre que você for resolver questões. E por que você precisa treinar? Porque isso pode consumir muito tempo no dia da sua prova. Pensando assim, parece que você vai ficar 10 minutos em cada questão. Mas não, com o tempo isso vai ficando muito mais rápido, muito mais automático, intuitivo. Porém, como eu te disse, você precisa treinar. Se você nunca usou essa técnica, você tentar fazer isso no dia da sua prova, grandes chances de você não gerenciar bem o teu tempo. Então, chegamos à última
última técnica de estudos. Ela está relacionada com as videoaulas. Você vai ter que assistir muitas videoaulas durante a sua preparação. Ainda que você prefira estudar por PDF, algumas matérias, inevitavelmente, você vai acabar indo para as videoaulas. Não tem para onde fugir. Mas existe uma maneira certa e uma completamente errada de consumir uma videoaula. Com uma delas, você efetivamente aprende e absorve o conteúdo. E com a outra, você é só um agente passivo que vai ter que assistir talvez 3, 4, 5 vezes a mesma videoaula até conseguir entender o conteúdo. Como eu sei que essa última técnica é muito importante, eu já fiz uma aula aqui no canal do YouTube destrinchando passo a passo como assistir uma videoaula e aprender com eficiência. Esse vídeo ele tá aparecendo agora aqui na tela. É só você clicar e ir lá assistir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essas técnicas possam te ajudar a conquistar a sua aprovação. Não esquece de se inscrever na semana da aprovação. Um forte abraço e até a próxima.